Agora nós vamos fazer um contato com o deputado Paulo Pimenta, deputado federal, que gentilmente atende a Rádio Vale FM, para dar uma importante notícia que nós temos acompanhado na emissora desde o início, desde que o primeiro passo do movimento SOS Agro, RS, foi dado em Cachoeira do Sul, logo após aquela enchente que nós tivemos no ano passado, no ginásio da Fenarroz, um evento lotado de produtores e produtoras rurais de todo o estado, e aí esse movimento, junto com todas as federações que representam os agricultores familiares, agricultoras familiares, os empresariais, como a gente diz, vem lutando em relação às dívidas, os problemas que são históricos, que vêm de seca, que vieram da tragédia climática, com as perdas patrimoniais e as culturas que se perderam no Rio Grande do Sul. E as dívidas feitas para a safra 23, 24, né? E agora também, por que não, de 24, 25, estão vencendo, e há a necessidade de uma prorrogação dessas dívidas. E é este o tema com o deputado Paulo Pimenta. Muito obrigado. Um bom dia, deputado. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, prezados amigos e amigas que nos acompanham. Só antes de falar sobre isso, Ronaldo, eu estava acompanhando aqui a tua fala sobre a chuva de ontem, né? E realmente choveu muito em algumas regiões, né, Ronaldo? E choveu muito na fronteira oeste, choveu muito aqui na região do Centro-Serra, né? E choveu muito na região centro, Cachoeira. E eu acho que o que foi um pouco diferente também da outra situação, se Deus quiser, né, Ronaldo? Foi que naquela oportunidade choveu muito nas cabeceiras do Jacuí lá em cima, né? Como tu mesmo falou, estava 6 metros acima do nível na ponte do Fandango. Quando a água veio, já nos pegou numa situação muito, muito delicada, né, Ronaldo? Sim. Mas realmente nós temos aí várias cidades com uma situação delicada. Tivemos pontes importantes que caíram ontem, Sobradinho. Na região da fronteira oeste está chovendo muito, então é um dia da gente acompanhar ainda com muita atenção e, e vamos ficar aí ligado, né? Mas, Ronaldo, amanhã, dia 30, é o prazo limite para o pagamento dos financiamentos, né? Dos recursos do Plano Safra. Tanto os recursos de custeio como de investimento. Isso é importante, né? Nós estamos falando de recursos de custeio e de investimento. E havia aí uma grande preocupação de produtores, produtoras do nosso estado, em função da dificuldade, né, de alguns e da incapacidade de outros de poderem amanhã acertarem, né, os valores aí financiados. O governo federal vem conversando já há vários dias com as entidades, a gente está acompanhando isso. E agora, de manhã, nós temos reunião do Conselho Monetário Nacional, né, acertada aí com o ministro Fernando Haddad. Ontem eu estava junto com o ministro Fávaro, quando a gente conversou e falamos também com vários representantes de produtores e produtoras. Então, conseguimos ontem a liberação de um recurso de 136 milhões. Que recurso é esse, Ronaldo? Esse é o custo do juro. Quer dizer, como os agricultores não vão pagar essa dívida durante os próximos meses, isso tem um encargo da dívida nos bancos. Esse valor de 136 milhões é quanto o governo federal vai pagar de juro para que os agricultores e agricultoras não precisem pagar durante esse ano, né, as parcelas da dívida. Com isso, nós conseguimos dar esse fôlego e, ao mesmo tempo, o compromisso é que nós vamos analisar caso a caso de cada agricultor, de cada agricultora, tanto dos agricultores familiares como dos agricultores empresariais, no sentido de buscar uma solução mais estrutural para aquelas situações que têm um endividamento que foi provocado ou por sucessivas estiagens ou pela enchente, para que a gente possa encontrar um fôlego maior e para esses agricultores
oferecer uma alternativa estrutural de fôlego para que ele possa se restabelecer. Então, eu acho que foi uma medida muito importante que atende, né, à reivindicação dos agricultores e das agricultoras e principalmente da preocupação daqueles que estavam aí sem saber direito como resolver a data de 30 de maio, né? E com essa decisão que vai ser adotada hoje no Conselho Monetário Nacional, a gente pode, então, dar essa resposta positiva, mostrando que o governo do presidente Lula é um governo que está atento, que está presente, e que na hora que as pessoas mais precisam, é com o governo do presidente Lula que as pessoas podem contar, Ronaldo. Deputado Paulo Pimenta, hoje, inclusive, na abertura do programa, eu dizia que eu não sei se a movimentação de agricultores e agricultoras que está marcado ali para o Capão do Valo, nós chamamos de tríplice fronteira aqui, que é entre Candelária, Rio Pardo e Cachoeira do Sul, às margens da 403, que é a estrada Cachoeira Rio Pardo, e a 410, que é Bexiga, um distrito de Rio Pardo até Candelária. Então se cruza ali e nós temos os 3 municípios, haveria uma movimentação, não sei se com essa chuva vai acontecer, ou se eles de repente se desmobilizam um pouco em função dessa boa notícia que o senhor está dando aqui, de que haverá uma prorrogação desses vencimentos de custeio e investimento que aconteceriam amanhã. Mas tem sempre aquela questão da dívida global, que não se restringe só à área bancária, e que o pessoal está falando muito em securitização. O que o senhor podia nos falar sobre isso? Olha, Ronaldo, eu reuni essa semana com várias entidades de agricultores, de agricultoras, produtores do estado do Rio Grande do Sul que estão em Brasília, né? Quando a gente fala em securitização, né, em primeiro lugar, a gente tem que falar o seguinte: nós estamos falando de cada caso, ou é uma regra geral para todo mundo? Então, em primeiro lugar, nós temos que tratar de caso a caso, né? Quer dizer, nós temos regiões do estado do Rio Grande do Sul que não foram impactadas nem pela enchente, não foram impactadas também pela estiagem nos últimos anos, né? Quando você adia o pagamento de uma dívida que você contraiu, seja ela onde for, e tem um juro, e você não vai pagar, alguém tem que pagar esse juro. Então, né, se eu comprei uma caminhonete na Toyota e financei ela a 1,5% ao ano, vamos pegar um juro, né? E eu quero agora ficar 3 anos sem pagar, quer dizer, alguém vai ter que pagar para a Toyota por esse período que eu não vou pagar o juro. Se a partir de agora eu quero pagar essa caminhonete com o juro de 2% ao ano, alguém vai ter que pagar essa diferença do valor que eu contratei. E esse alguém, as pessoas imaginam que é o quê? Que é o governo federal, que é o poder público. Ocorre que hoje existem leis, né, como a lei da responsabilidade fiscal, como, né, foi definido pela própria reforma tributária, que dizia o quê? Para qualquer perda de receita, tem que haver uma compensação. E isso tem que ser aprovado no Congresso Nacional. Então não existe uma possibilidade de um perdão de dívida sem uma compensação. Por isso que me parece muito mais razoável o que nós estamos fazendo, que é uma coisa, em primeiro lugar, né, nós estamos dizendo, olha, nós vamos gastar 136 milhões agora, o governo federal vai arcar com o custo dos juros, e nós temos aí a oportunidade, durante esse período, de analisar caso a caso a situação dos agricultores e das agricultoras, né? Eu acho que muitas vezes, né, algumas pessoas começam a vender uma ilusão, né? Vender uma solução, né, que, sinceramente, me parece muito pouco provável que possa ser aprovada no Congresso Nacional uma medida de que os juros dos contratos que foram feitos, inclusive contratos privados, venham a partir de agora ser pagos com dinheiro público, né? Porque, em tese, quem pagaria esse financiamento seria a população, porque é o dinheiro do Caixa do Tesouro
que teria que cobrir essa diferença, né? E boa parte dos produtores e produtoras que acessam o Plano Safra já tem recurso subsidiado, né? Já é um recurso com juro menor. Então, eu entendo a preocupação e, por conta disso, inclusive, trabalhei e me empenhei para que a gente pudesse encontrar essa solução, que ela é importante, mas, como eu estou te dizendo, ela não resolve todos os problemas. Existem questões privadas. Ontem eu falei com um agricultor, Ronaldo, e falou para mim: olha, o senhor vê a minha situação. A soja estava 220 e eu arrendei a 28 sacas o hectare, Ronaldo. O cara arrendou 28 sacas o hectare. A soja estava 220. Ele falou: a minha conta não fecha. Eu me dei conta hoje que eu arrendei um valor muito alto. A minha conta não fecha. Quer dizer, mas é nós que vamos pagar com dinheiro público o fato de que o negócio que ele pensou não deu certo? Né? É verdade. Deputado Paulo Pimenta, me permita aí. O senhor trabalhou bastante no ano passado em relação à reconstrução do Rio Grande, foi ministro extraordinário para essa recuperação durante um período, né? Se diz extraordinário justamente que por um período fechado. Continua uma atuação do governo federal, coordenado por uma secretaria também extraordinária para cuidar das coisas do Rio Grande. E me chamou a atenção aqui que nos últimos dias tem uma movimentação para mexer nesses fundos do Plano Rio Grande, do Fundo de Recuperação do Estado, que não está completamente recuperado. Nós temos estradas que ainda precisam ser reconstruídas, pontes que precisam ser construídas, né? Habitações aos milhares que precisam ser também oferecidas à população atingida pelas cheias do ano passado. O senhor acompanhou muito melhor do que nós aqui, embora nos meios de comunicação a gente esteja muito atento. E agora eu estou vendo dois movimentos de usar uma parte desses recursos para a reconstrução, para ajudar os agricultores e agricultoras em dificuldade, e também para ajudar a saúde, que está com emergências superlotadas por síndrome respiratórias. O que o senhor acha disso? Bueno, Ronaldo, olha só. Em primeiro lugar, né, quando o presidente Lula permitiu, né, partiu do presidente Lula a iniciativa, para que o Rio Grande do Sul fique 3 anos sem pagar a dívida com a União, ele fez isso com uma condição: que esse dinheiro que o governo do Estado gastaria para pagar a dívida seja utilizado na reconstrução. Então, o que o Lula disse? Olha, esse dinheiro que vocês iam pagar para o governo federal, vocês não vão precisar pagar. Mas esse dinheiro não pode usar para qualquer coisa. Esse dinheiro é para reconstrução. Na minha cabeça, Ronaldo, eu imaginava exatamente isso, né? Obras estruturantes, proteção, desassoreamento. Quer dizer, nós pensar uma estratégia de fortalecer as condições para que, eventualmente, numa situação semelhante, o Estado tivesse mais preparado. Então, na minha cabeça, na minha visão, o FUNRIGS foi pensado para isso, certo? O governador, ele começou a tomar uma série de iniciativas. Então, destinou parte do FUNRIGS para comprar viaturas para a segurança pública. Né? É importante? É importante, claro que é importante. Né? O governador destinou parte dos recursos para alguns hospitais aí do estado, no interior. Né? Agora, aprovar lá na Assembleia, destinar parte desse recurso para compra de máquinas para fortalecer patrulhas agrícolas em algumas regiões do estado. Então, abriram a porteira, como você diz, né? num palavreado bem gauchesco, né? Quer dizer, abriram a porteira. Quando abriram a porteira, é natural que os outros setores também comecem a pedir. Nós estamos vivendo lá uma situação de superlotação dos hospitais da região metropolitana. A área da saúde olha e fala: bueno, já que a segurança pública levou um pouco para comprar viatura, já que vocês vão dar dinheiro para reforçar as patrulhas agrícolas, por que não também para a saúde? Que é uma coisa urgente para salvar a vida e assim por diante. Né? Então, eu acho que não é um bom caminho esse caminho que está
Está avançando aí o debate sobre o FUNRICS, mas entendo como legítimo o pleito da saúde. O governador ontem, ele fez um vídeo dizendo o seguinte: olha, se o governo federal não tem dinheiro, né, eu quero colocar aqui à disposição 136 milhões, esses 136 milhões, que vai ser o custo juro, eu quero colocar à disposição do governo federal. Na realidade, ele estava oferecendo o dinheiro que já é do governo federal, né? É o dinheiro que o governo federal abriu mão da dívida, né? Mas, evidentemente, que isso é desnecessário, né? Nós vamos aprovar hoje do Conselho Monetário Nacional e vamos custear com recursos do Tesouro, conforme está previsto no Manual do Crédito Agrícola. Só que aí ele se meteu nota fria, porque agora que ele ofereceu 136 milhões ontem e não vai ser usado para o juro dos agricultores, já tem um monte de gente hoje pedindo 136, porque, né, se tem 136 milhões sobrando, que ele ia usar, que ele queria oferecer para equalizar juro de agricultores, a saúde hoje quer o dinheiro, a segurança quer o dinheiro. Então, acho que não foi uma boa estratégia, acho que não foi um bom caminho aí adotada por essa questão do FUNRICS, Ronaldo.